Oi pessoal, tudo bem? Então vamos à segunda parte da nossa aula, nossa resposta para Deus sobre o que cremos sobre a fé. Então, lembra que a gente conversou sobre o magistério, tradição da igreja, né? Então, o depósito da fé, ele foi preservado pela igreja, como a gente já conversou, né? Sobre o magistério, desde Cristo até os dias de hoje, né? Que a gente conversou sobre o magistério, sobre a tradição, que a gente conversou sobre a palavra de Deus. E aí, nós católicos, apostólicos, romanos, nós temos uma só fé. Não importa se você está aqui no Brasil, na China, na Rússia, não importa, o lugar do mundo. Nós temos uma linguagem de fé. Então, nós temos uma profissão de fé, uma confissão. Lembra que eu falei agora um pouquinho sobre isso? Agora um pouco sobre isso. Nós temos o que nós cremos para a gente se afirmar como católicos. O que nós precisamos crer e ter fé para sermos católicos. E é isso que quando você se batismou ou você vai se batizar, né? Você vai professar, você vai falar que você crê naquilo, que você tem fé naquilo. Quando você receber sua primeira Eucaristia, ou você que já recebeu sua primeira Eucaristia, você renovou as promessas do batismo. Você disse no que você cria, né? No que você acredita. E continua acreditando. E quando vocês forem receber o sacramento do crisma, vocês vão renovar as promessas do batismo de vocês, a fé de vocês mais uma vez. E vocês vão fazer essa oração que se chama credo ou /creio, como confirmação mais uma vez. E toda a Santa Missa nós lemos, nós rezamos, nós oramos. Se você participa da Santa Missa e fala de forma automática isso, a partir de hoje, a partir de agora, você não falará mais. Porque você vai falar com fé. Porque toda vez que você fala o creio, antes de rezar o terço, que a gente reza o creio na cruzinha, também não reze mais automaticamente. Pense em cada palavra, em cada frase, no que você crê. Essa é a sua fé. É nisso que você crê. Por isso que o nome da oração a gente fala creio, né? E é um resumão da sua fé católica. Resumão é uma forma bem popular de se falar, né? Me perdoem, gente, essa linguagem é mais popular. Então eu vou ler um pouquinho para vocês, ó. A igreja, como eu disse para vocês, né? Gente, às vezes eu tô olhando aqui meu resuminho, o catecismo da igreja, então tenham paciência comigo, que nem tudo a gente lembra assim de cor, né? Então, assim, através da igreja, através da nossa religião, da nossa prática religiosa da igreja, nós sustentamos a nossa fé. A Santa Igreja, ela carrega, alimenta e sustenta a minha fé. E antes de tudo, a igreja que em toda parte confessa o Senhor. Então, a igreja, isso é uma coisa muito importante. Desculpa, para vocês saberem. Isso é uma coisa muito importante para vocês saberem. A igreja não é a construção. A igreja são as pessoas. Então, o que forma a Igreja Católica Apostólica Romana? São as pessoas. Então, quando a gente brinca, né? Assim, tipo, quem é Ministério de Música? Não sei se alguém já ouviu alguém, tipo, do Ministério de Música falar, canta a igreja. Quando alguém tá falando isso, tá falando para as pessoas. Cantem, pessoas, cantem, igreja.
Porque vocês são a igreja, nós somos a igreja, todos os batizados formam a igreja, né? Quando a gente fala a igreja preserva, a igreja são os fiéis, tá? Lógico que dentro dos fiéis, são destacadas pessoas que têm funções próprias para formar a igreja. Então são sacerdotes, os religiosos. Os sacerdotes depois viram bispos, né? Cardeais e o Papa. Então, mas são todos os fiéis a Cristo, né? Que são a igreja, tá? Só que, por exemplo, a gente na nossa vida ordinária de casados, um exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu sou uma leiga, sou uma católica, cristã, leiga. Tenho minha família, sou casada, tenho filhos. Vocês acham que eu tenho o mesmo tempo de estudo, a mesma dedicação, o mesmo conhecimento, por exemplo, que um sacerdote tem? Não. Posso ter se eu estudar, ficar muito tempo, eu posso. Mas eu tenho outras obrigações da minha vida ordinária, de acordo com a minha condição de vida. E a minha condição de vida, a minha ordenação, né? A minha ordem, a minha ordenação é casar, ser família. Inclusive, gente, vocês vão saber, o magistério é uma ordenação. O matrimônio é uma ordenação, de certa forma. E a ordem, que é o sacerdócio, também é uma ordenação, de certa forma, porque a gente tem uma missão, né? Nós casados, nós temos uma missão. Nós que recebemos o sacramento do matrimônio, nós temos uma missão. E aí, eu não consigo manter tudo. Então, se você volta lá em Atos dos Apóstolos, você vê que já naquela época de Jesus, logo após a ressurreição, já começou a se destacar pessoas da comunidade para servir, para pregar, para fazer caridade. Então essa é a igreja, tá? É a forma que se foi constituída a igreja. E aí, aqui tem um trecho muito interessante sobre a salvação, pensando em igreja e a religião, né? Nós somos a igreja. A salvação vem exclusivamente de Deus. Então, tem irmãos protestantes que falam pra gente, mas a salvação vem de Deus, né? Você não precisa... Ou muitas vezes tem de pessoas que não praticam religião nenhuma, falam a salvação vem exclusivamente de Deus. Mas, por recebermos a vida de fé por meio da igreja, ela é nossa mãe. Nós cremos na igreja como a mãe de nosso novo nascimento, e não como se ela fosse a autora da nossa salvação. Por ser nossa mãe, a igreja também é educadora da nossa fé. Então, lembra que eu falei do magistério, da tradição? Todo esse conhecimento cristão vem há muito tempo. Então, nós temos quem nos oriente, né? Como uma mãe educa seu filho, né? Então, a salvação não é a igreja que salva, mas como ela ensina a viver a nossa fé, a nossa prática de fé, como ela ensina a gente a crer nas coisas certas, a viver a nossa fé, e aí sim, daí nós obtemos a salvação. Deu para vocês entenderem? Então, tem gente que fala, placa de igreja não salva. Placa de igreja não salva, tá? Como a gente estava conversando agora há pouquinho no outro vídeo, tenho fé, mas pratico? Sou obediente a Deus? Será que a minha fé está completa? Então a igreja fala isso, olha filho, você tem que obedecer a Deus. Você tem que amá-lo, você tem que respeitá-lo, mas você tem que amá-lo de livre consciência. Você tem que fazer as coisas por amor a Deus, por respeito. Você tem que se submeter à vontade de Deus. E para isso, você tem que ser assim, assim, assado. Não vai me dizer que se você desonra seu pai e sua mãe, você está se submetendo a Deus. Se você mata, assassina, você está se submetendo a Deus. Se você não tem fidelidade no seu casamento, se você não tem fidelidade, se você não é fiel, não tem fidelidade, se você está se submetendo a Deus. Se você, por exemplo, mente,
né, fala mal do seu irmão, mente, eu tô dando uns exemplos assim, você não está se submetendo a Deus. Ou seja, toda vez que a gente vai contra os mandamentos de Deus, a gente vai contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Na verdade, quando a gente talvez para vocês que estejam chegando agora na fé, mas a gente fala assim, que tem os 10 mandamentos e Jesus deixou um, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente for pensar, os primeiros mandamentos falam do nosso amor e de como a gente se comporta diante de Deus. E depois os outros diante dos próximos. Então, por isso que Jesus resumiu, né, os 10 mandamentos. Porque é passível, né? É possível e é passível de resumo esses mandamentos. Então, a igreja, ela faz com que a gente se mantenha no caminho, entendeu? A igreja não é para ser, ela não é como muitos falam, a igreja é castradora. A igreja poda a sua vontade que te leva ao caminho errado. Mas ela não está te impondo isso. Ela está te orientando como uma mãe. Filho, não vá por aí, porque é perigoso. Aí você fala, mas eu conheço pessoas que fizeram coisas erradas, depois voltaram, se arrependeram. Sim, sempre há tempo, até o último suspiro. Mas a igreja tenta te orientar como uma mãe para que você não passe por isso, né? Então, agora que eu sou mãe, agora a gente entende mais as nossas mães, né? Quando a gente é adolescente rebelde chofre, a gente não entende direito, né? Mesmo a pessoa mais tranquila do mundo, que não foi aquele rebelde sem causa, a gente nunca entende direito o raciocínio dos pais, só depois que a gente é pai e mãe. Então, eu vou dar um exemplo. Se uma mãe fala pra você, filha, não passa por esse lugar, porque ali tem muito assalto. Você passa várias vezes e você nunca é assaltado. Mas pode ser que uma hora você seja assaltado. Ou pode ser que a vizinha foi assaltada ali e a mãe só tá te falando, por favor, não vai por ali porque você vai ser assaltado. E você é teimoso, você vai. Pode ser que você não seja assaltado ali, mas pode ser que sim. Ou, por exemplo, quando uma mãe fala com uma companhia ruim, filho, não anda com aquela companhia porque não é boa. A gente que mora num bairro, né, da periferia de São Paulo e tal. Quando a gente foi adolescente, quantas vezes os pais orientaram, fulano tá fazendo coisa errada, não fica perto, não anda, não é pra você ter amizade com aquele fulano. Ou, filho, minha mãe já foi buscar meu irmão, por exemplo, em campo de futebol, sabe, de bares e tal, que os meninos jogavam, só que ela viu que o ambiente não tava bom. Por que tira dali? Porque minha mãe queria isolar meu irmão? Não, porque ela vê um perigo iminente. E é mais ou menos isso que acontece com a igreja. Há um perigo iminente do pecado. E o perigo iminente de você perder sua salvação. Entendeu? E a igreja quer que você se salve. Essa é o básico. Esse é o básico. Você precisa se salvar. E para isso você precisa seguir determinado caminho. Basicamente é isso. Não quer a salvação? Você tem consciência, eu te falei, tô te explicando. Você não quer essa salvação, tá tudo bem. Quando você estiver preparado, a gente tá aqui para te acolher. Volta, faça sua confissão. Por isso que toda vez que a gente erra, a gente tem o sacramento da confissão, que a gente vai falar também mais pra frente, sobre o sacramento da igreja e os mandamentos da igreja. Mas a gente tem o sacramento da confissão para isso, para voltar. Entendeu? Então, mesmo depois de batizado, crismado, tendo fé, a gente pode errar, mas a gente também pode voltar, se arrepender de todo o coração e sempre voltar, sempre pedir perdão a Jesus e se arrepender de todo o coração. Mas, pra gente saber o que é certo e o que é errado, a gente precisa de um direcionamento, beleza? E aí, agora voltando, a gente professa uma única fé, tá? Então, há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a igreja não cessa de confessar sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo e enraizada na convicção que todos os homens têm um só Deus e Pai. Tá bom? E esta fé que nós recebemos da igreja, nós aguardamos cuidadosamente, pois sem cessar sob a ação do Espírito Santo, como um depósito de grande valor contido em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Muito bonito isso, né? Então a nossa fé, ela é guardada há muito tempo
mas ela é sempre jovem e ela sempre precisa florescer e ela nos faz novo, né? O Espírito Santo, a fé nos faz homens novos, pessoas novas. Então tá bom, gente. E aí, só resumidamente, então, a fé, eu grifei esse parágrafo, a fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E aí a gente fala assim, por que a gente está atrás então do povo, evangelizando e tal? Porque a gente quer que todas as pessoas sejam salvas. Por que a gente olha para a história antiga? Tinha tantos padres, missionários, cruzaram navio de um continente ao outro, vieram em terra desconhecida, foram ensinar o catecismo, a catequese para povos que já tinham sua religião própria, sua cultura própria. Para que isso? Porque conta da fé, por conta da nossa fé. Nós acreditamos em um Deus único e nós acreditamos na salvação. E nós não queremos se salvar sozinhos, tá? Então tá bom. Agora eu vou falar para vocês sobre o creio. O creio é o quê? É como se a gente pode dizer, uma fórmula, uma oração sobre esse resumo da nossa fé. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé permite tocar. O ato de fé, isso é um ato de fé, eu creio, tá? Do crente não para no enunciado, mas chega até a realidade. Todavia, temos acesso a essas realidades com auxílio das formulações de fé. Estas permitem expressar, transmitir a fé, celebrá-la em comunidade, assimilá-la e vivê-la cada vez mais. A igreja, que é a coluna e fundamento da verdade, guarda fielmente a fé, uma vez por todas, confiada aos santos. E é ela que conserva a memória das palavras de Cristo. E é ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos, como mãe que ensina seus filhos a falar. E, por consequência, a compreender e a comunicar à igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé para nos introduzir na compreensão de uma vida de fé. Então, tendo dito isso, vou falar sobre o que nós cremos. Eu vou ler 2 creios. Quem frequenta a missa já conhece, que é o símbolo dos apóstolos. E o outro, quem frequenta a missa, é mais raro, mas nós ouvimos também esse que é o símbolo niceno-constantinopolitano. Essa oração, pelo menos o símbolo dos apóstolos, que é a mais curtinha, eu quero que vocês decorem, tá? Essa oração é para decorar, porque vocês têm que ter na mente em que vocês creem. Então, essa oração, vocês já têm uma lição de casa, precisam decorar o creio, tá bom? No que vocês creem. Eu vou explicar ele, mas eu quero que vocês decorem. E o outro símbolo, niceno-constantinopolitano, eu vou passar por escrito para vocês, tá bom? Seria bom se a gente conseguir decorar, tá? Mas esse daqui é um pouquinho mais explicado. Então é assim, teve o que é esse creio? São 2 orações, são a mesma oração, só que uma mais longa e uma mais curtinha, mais resumida. Eu vou começar pela mais longa, que aqui não precisa estar tão decorado, mas se vocês puderem sempre refletir nela, melhor, tá? Ela já meio que explica o próprio creio. O que acontece? Por que está escrito símbolo niceno-constantinopolitano? Que ao longo dos séculos a igreja ela foi se unificando, né? Pensa, naquela época não existia e-mail, mal carta, né? Existia, então os apóstolos começaram a sair evangelizando, o que futuramente, né? Cada comunidade que tem seu líder ali são os bispos. E aí, em algumas coisas, às vezes a igreja, lembra que eu falei que a igreja somos nós? Então, a igreja, aquele povo, aquela comunidade, às vezes começavam com alguns tipos de tradições ou crenças que distorciam um pouco. Aí os bispos, eles se reuniam e ainda se reúnem, que o nome ainda continua isso, sendo concílio o nome, né?
E nesses concílios, eles, através do magistério, da tradição, das escrituras, das vivências dos apóstolos, eles refletiam, pedindo o Espírito Santo para saber, para ver assim, ó, isso daqui parece com isso daqui é da mensagem de Jesus, isso daqui não é. Isso daqui pode ser uma heresia, pode ser uma falácia, pode ser uma mentira, ou não, isso daqui tá esquisito. Isso daqui sim, isso daqui faz parte do que Jesus nos disse, nos falou, da nossa fé cristã, do que os primeiros apóstolos falaram, dos primeiros cristãos. Então teve esqueci o nome, gente. Concílio, acabei de falar. Um concílio que foi o concílio de Nice e de Constantinopla. E foi de onde teve esse resumo da nossa fé. Vou ler agora, tá? O mais longo. Símbolo niceno-constantinopolitano. Se vocês prestarem atenção, ele já se explica. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado... Desculpa, li errado aqui. Vou cortar essa parte do vídeo, tá? 1, 2, 3 e já! Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, em seu reino não terá fim. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Esse foi o símbolo niceno-constantinopolitano. E agora eu vou ler para vocês o creio que a gente reza na missa, na maioria das missas, tá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esse símbolo dos apóstolos, gente, o que quer dizer? O símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser, com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos. Então, tudo isso que a gente fala no creio é um resumo fiel da fé dos apóstolos. É o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte ato:
Ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela na qual Pedro, o primeiro entre os apóstolos, teve sua fé e para a qual ele trouxe como expressão da fé, tá bom? O símbolo denominado niceno-constantinopolitano tem sua grande autoridade no fato de ter resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos, em 325 e 381 d.C. Ainda hoje ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Então esse niceno-constantinopolitano, ele é comum tanto a gente quanto a igreja oriental. Nossa exposição da fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. A exposição será, contudo, completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícitos e mais detalhados. Então, como eu disse para vocês, o símbolo, né, o creio, é um resumo da nossa fé. E aqui é como se fosse o resumão do catecismo no que a gente crê, tá bom? De toda a catequese da igreja. Então, você sabendo no que você crê, você pode dizer que você já iniciou, né? Já está catequizado. O restante que a gente vai aprendendo faz parte da evangelização. Então, primeira coisa, eu quero, então, ao terminar esse encontro, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês reflitam, tá? Nessas passagens, no que a gente crê. E eu quero pedir para vocês colocarem no grupo se vocês tiverem dúvidas sobre o que nós cremos. Fala, Pri, eu tenho dúvida nesse... A gente vai conversar, mas eu quero que vocês coloquem. Eu tenho dúvida nesse ponto aqui do creio. Por que a gente crê nisso? Por que a gente crê naquilo? Eu não entendi isso. Então, isso fica para vocês. E eu vou pedir, então, para que vocês façam um exercício. Então, todos os dias, no seu momento de oração, eu quero pedir para que vocês rezem o creio, tá? Para vocês irem refletindo, entendendo sobre a fé e pedindo a graça do Espírito Santo para te dar fé todos os dias. Peça fé ao Espírito Santo de Deus. Aí você fala, mas Pri, como que eu faço isso? Meu Deus do céu! Da forma mais simples e mais pura, que é a forma do coração. Então, você pode... Eu vou dar um exemplo de uma fala. Eu falo tem dia que eu falo assim, bom dia Espírito Santo, que nós vamos fazer hoje, né? Eu gosto muito dessa fala. E eu falo com Deus, realmente, assim, Senhor, aumentai minha fé, Senhor, me ajudai a ter fé, me ajudai a passar esse dia, da forma mais simples, da forma que você sabe falar. Me ajudar, aumentar a minha fé, dai a graça de eu crer, de eu ver o Senhor em todas as coisas na minha vida. Dai a graça de eu entender essas dificuldades que eu estou passando. Dai a graça de eu ter sabedoria, de eu ter fortaleza, todos os dons do Espírito Santo. Me ajuda a aumentar a minha fé, Senhor. Que diante das dificuldades da vida eu possa vê-lo, senti-lo, prová-lo, tê-lo junto comigo. Senhor, me ajudai a não esmorecer. Me ajudai a minha fé crescer a cada dia. E aí você pode fazer as orações. Esse foi um pedido, né? Você pode fazer a oração do Espírito Santo, do Pai Nosso, da Ave Maria. Além dessa, isso que eu fiz é uma oração espontânea. Leia o creio, o que você crê, para sempre se relembrar. E você pode ir fazendo as orações que você tenha mais devoções, tá bom? Mas eu quero te pedir, então, a partir de hoje, eu quero que todos os dias você reze, peça graça de ter fé. Peça para Deus sempre te mostrar a verdade. Peça para o Espírito Santo sempre te iluminar. E reze o creio, para que você lembre sempre no que você acredita. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Deus abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.